Olá, crianças! Então, vamos para a nossa explicação das aulas 5 e 6 do livro Aprender Sempre, que vai da página 11 até a página 13. Então, vamos lá. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. Ortografia é o estudo de como se escreve as palavras, lembra? Reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai comparar escritas de um ditado do conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Então, foi feito um ditado para duas crianças, o Marcos e o Paulo. Nós temos aqui o trecho que foi ditado para eles. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, dois estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Leia como eles escreveram. Então, eu vou ler um só, porque os dois estão iguais, tá? Mas aqui nós temos a escrita do Marcos e a escrita do Paulo. Eu vou ler a escrita do Marcos. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Então o texto do Paulo é igual, só que ele escreveu algumas palavras diferentes. Então, olha, número 2. Grife nos textos as palavras que foram escritas com finais diferentes. Eu vou mostrar como que vocês podem fazer para achar essas palavras. Então, nós vamos ler pedacinho por pedacinho e vamos ver aquilo que está diferente. Eu vou fazer o primeiro e vocês vão fazer o resto. Então, olha, a gente vai ler 3 ou 4 palavrinhas de uma vez só. No Marcos, né? Vamos ler aqui do Marcos. O homem tratou. Olha aqui. O homem tratou. Aqui ele fez U, e o Marcos fez com U, e o Paulo fez com L. Então, nós vamos marcar essa com L, e vamos marcar essa com U. Mais um pedacinho. De levantar imediatamente. O do Paulo, de levantar imediatamente. Está tudo igual. Marcos. Vestiu-se às pressas. Do Paulo, vestiu com L às pressas. Então, olha, a gente vai marcar vestiu e vestiu. Ok? Então, agora vocês vão fazer o resto das palavras, vai ler o resto dos dois textos e vão marcar as palavrinhas que vocês encontrarem com a escrita diferente, tá? Observando do jeito que eu fiz, pedacinho por pedacinho. Número 3. Por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Como eu já havia explicado na semana passada, na aula passada, normalmente a gente se confunde porque o som final é igual. Então, vestiu, sol, papel, colou, não é tudo U, parece? Na hora que a gente lê, mas algumas são com L e outras são com U, né? Vamos continuar. Então, escreve diferente porque o som é igual, né? Agora aqui, você acha que algum dos estudantes, depois que você marcou todas as palavrinhas, você acha que algum deles, o Marcos ou o Paulo, escreveu todas as palavras corretamente? Você acha que teve alguém que acertou tudo?
Se você acha que sim, vai escrever o nome dele, tá? Se você acha que não, escreve nenhum dos dois, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Observe a escrita correta das palavras. Tratou, perdeu, vestiu, ficou, olhou, falou e viu. O que essas palavras têm em comum? Elas têm algumas coisas em comum. A primeira delas, que é facinho de olhar, é que todas terminam com a letra U, certo? Outra coisa é que, olha, tratou, perdeu, vestiu, não representa coisas que foram feitas no passado, coisas que já aconteceram. Se você olhou, você já fez isso. Você não vai olhar, mesmo? Então, são palavras que estão no passado, que representam ações no passado. Agora aqui, olha o perigo da gente confundir a escrita. Existe uma diferença entre a palavra abril com U e abril com L. Vocês vão pesquisar, pode olhar no dicionário, pode pesquisar no Google, pode perguntar para os pais, para alguém da família, e se você souber, você vai escrever aqui o que abril com U é e o que abril com L é, tá bom? Continuando. O seu professor e colegas escreve uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Então, o que nós podemos perceber? Uma regra. Nós vimos na aula passada que quando as palavras terminam com L, quando são substantivos que terminam com L, nome de coisas, né? Não existe uma regra. Então, não tem como a gente pensar numa regra, porque existem palavras que terminam com U e palavras que terminam com L, né? Como pincel, um pincel de fazer pintura, é o nome de uma coisa, termina com L. E céu? Céu ou chapéu? Céu é o nome do céu, né? Chapéu é aquele negócio que a gente põe na cabeça. Também é o nome de alguma coisa e termina com U. Então, não existe regra. Mas, para os verbos terminados com a letrinha U, o que a gente pode perceber? Que todas as palavras que representam alguma ação que já aconteceu, que está no passado, termina com a letra U. Certo? Vamos continuar. Leia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos que terminam com U. Então, você vai lá no texto, vai procurar palavrinhas que indicam coisas que já aconteceram. Escutou, falou, seguiu, riu, mirou, olhou, falou, escreveu, chutou. Eu não sei, vocês vão lá olhar e vai escrever aqui 5 palavrinhas. Certinho? Então, agora vocês vão fazer. E vamos para a explicação da aula 6. Vocês se lembram do conto As Três Fiandeiras e a Fiandeira Preguiçosa? Então, número 1. Acompanhe a leitura dos contos As Três Fiandeiras e a Fiandeira Preguiçosa pelo professor. Depois, com seu grupo, aponte as diferenças entre eles. Eu não vou ler, mas eu vou explicar, vou relembrar vocês. No conto As Três Fiandeiras, era uma moça muito trabalhadeira, né? E ela queria se casar. E ela ia lá numa loja e ela comprava os fios para fazer tecido. Todos os dias ela ia nessa loja. E aí ela falava que ela conseguia fazer os tecidos tudo num dia só. E o dono ficou intrigado, porque afinal de contas a moça era bonita, era trabalhadeira, e ele queria ver se isso era verdade. Então ele falou assim, olha, você consegue fazer tudo isso num dia só? Ela falou que sim. Então, ele falou para ela, você vai levar essas linhas e você vai fazer, e à noite
eu vou na sua casa para ver se está certo, se você fez mesmo. Quando ela chegou em casa, ela ficou desesperada. E aí apareceu uma velha, né, e falou, olha, eu passo para você, vai se preparar, mas a única coisa que eu quero é que você me convide para o casamento e me chame de tia, como se fosse uma parente sua. E assim foi, no final da tarde, o moço foi lá, estava tudo pronto. No dia seguinte, a mesma coisa. Ela foi na loja buscar mais fios, o homem falou, você vai levar tudo no final da tarde, eu vou lá na sua casa. Apareceu uma segunda velha, fiou tudo para ela, fez o tecido, no final do dia, estava tudo pronto. No terceiro dia, o moço, o dono da loja, fez a mesma coisa. E quando ele chegou lá, apareceu uma terceira velha e fez tudo para ela. E aí o moço ficou encantado, né? E aí ele pediu ela em casamento. No dia do casamento, as velhas apareceram. E aí a moça tratou-as muito bem, chamou elas de tia, vem aqui, senta aqui, serviu, tal, tratou super bem. E o marido perguntou para as senhoras, né, para as velhas, por que vocês são tão feias? Porque uma tinha o olho estranho, a outra tinha o nariz, a outra tinha uma corcova, né, aquelas curvas nas costas. E aí, então, elas responderam, é de tanto trabalhar para fazer o tecido, né? Aí o homem olhou bem assim para elas e pensou, eu acho que eu não vou querer minha mulher assim, não. E aí ele proibiu a mulher de fazer tecido de novo. Assim, a moça se viu livre do serviço, né? E livrou-se dessa responsabilidade. Essas são as três fiandeiras. Já a fiandeira preguiçosa, ela não gostava de trabalhar, ela não gostava de ficar. Ela já era casada, lembra? E aí, o marido ficava muito bravo, porque ela não conseguia fazer tecido, ela não conseguia fiar, ela não conseguia fazer nada, a casa vivia uma bagunça. E aí ela começou a inventar desculpa. Por que você... Como é que eu vou colocar tudo em ordem se eu não tenho o pauzinho para poder fazer a meada, né? Para enrolar a linha. Aí o marido, então, falou assim, é esse o problema, eu vou lá. Aí ele foi para a floresta, fala que ele foi cortar a madeira, a mulher se escondeu atrás de uma árvore e gritava para ele, corta o pau para fazer esqueci o nome, a máquina, né? Os pauzinhos lá para poder fazer as meadas, morre. E ela falou isso por umas 3 vezes, e o cara ficou com medo e voltou. Aí ela deu um jeito, aí ele falou, bom, mas a casa não pode ficar desse jeito. Aí o que ela fez? Ela pegou, eles fizeram lá de um jeito que dava para enrolar a linha, né? Ele subiu no sótão, e ela lá embaixo, ficava jogando a linha para cima e para baixo. E aí eles foram enrolando. Para ela se livrar do problema, o que ela fez? Ela inventou, como tinha que ferver a linha para colocar cor, deixar a linha bonita e tudo, quando ela colocou no caldeirão para ferver, ela inventou uma desculpa para sair de casa. E aí ela falou para o marido, olha, você fica de olho, porque se ferver a linha mais do que o certo, vai virar uma estopa. Estopa é uns fios tudo emaranhados, assim, que não servem para nada. Aí, antes de sair, ela colocou uma estopa mesmo lá. Quando o marido levantou e foi ver, ele só podia achar estopa, né, gente? Porque era uma estopa que tinha lá. E ele achou que a culpa era dele. E nunca mais ele tocou no assunto. E assim, ela se livrou do serviço. Então, agora vocês vão me falar quais são as principais diferenças entre o conto As Três Fiandeiras e a Fiandeira Preguiçosa. Uma, com certeza, a gente já sabe, que nas Três Fiandeiras, a mulher era trabalhadeira. E na Fiandeira Preguiçosa, a moça era preguiçosa, não gostava de trabalhar. E aí depois vocês vão lembrando dos outros detalhes.
ok? Vamos lá. Agora vocês pensando, a gente tem que escolher ou um ou outro para vocês fazerem a leitura. Qual desses contos você gostaria de ler? Quando a gente voltar nas aulas presenciais, nós vamos fazer a leitura para as outras crianças. Provavelmente, né? Eu não posso prometer, porque tudo vai depender das regras de distanciamento que vão estar acontecendo, né? Mas, se você fosse escolher um conto, qual dos dois você escolheria? Então, aí, vocês podem escolher o conto, escreve o nome aqui, para no momento oportuno a gente poder fazer essa leitura para as outras crianças, tá bem? Então, agora a nossa aula se encerra e você pode ir lá fazer as suas atividades, tá bem? Então, vocês, vamos lá, boa atividade e aguardo vocês na próxima aula ou na nossa aula online. Beijo!